É impossível que Deus minta. Esta foi a afirmação que o autor da carta aos Hebreus ele fez no capítulo 6 da sua carta, versículo 18, quando ele diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O capítulo 6 da carta aos Hebreus tem por objetivo, queridos irmãos, fortalecer a nossa fé e animar os crentes a que não desfalecessem na sua comunhão com Deus, para que pudessem desfrutar das promessas que o Senhor havia feito. E o escritor dos Hebreus ele vai falando a partir do começo desse capítulo 6 que o desfalecimento espiritual, a falta de confiança em Deus poderia ser irreversível, uma vez que a iluminação do Evangelho através do Espírito Santo na nossa vida é algo tão precioso que, se nós voluntariamente o desprezarmos, dificilmente retomaremos de volta novamente. E para contrapor a essa expressão, a infidelidade e a ausência de permanência dos crentes nas promessas de Deus, ele vai contar e vai falar sobre a fidelidade de Deus nas suas promessas. Então, o escritor dos Hebreus vai citar de que quando Deus faz a promessa a Abraão, ele faz um juramento. Isso está escrito na sua epístola, no versículo de número 14, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então, o contraponto da infidelidade e da falta de permanência na presença de Deus, o escritor dos Hebreus apresenta a fidelidade de Deus para conosco, para com o seu povo, citando a promessa que o Senhor fez à nação de Israel. E aí, nesse texto, surgem alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Porque aqui o texto do versículo 18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, a análise isolada deste versículo parece apresentar só uma razão, né? Quando fala de duas razões nas quais é impossível, a primeira, né, seria que é impossível que Deus minta, e a outra razão é que, na verdade, o versículo 18 ele não está em si mesmo explicando, ele está fazendo menção ao texto que está anteriormente mencionado. Então, que duas coisas são essas nas quais é impossível que Deus minta? São aquelas nas quais Deus se interpôs por juramento a Abraão. E elas estão registradas justamente no versículo 14. As duas coisas. Primeiro, certamente, primeira coisa, abençoando te abençoarei. Essa foi uma. E a segunda, multiplicando te multiplicarei. Então, Deus não fez nenhuma promessa a Abraão dizendo: vou te dar uma casa, vou te dar ouro, vou te dar prata. Ele fez promessas que são colunas impossíveis de serem removidas. Porque no momento que Deus diz: abençoando te abençoarei, jamais Israel poderia ser amaldiçoado por alguém, ou qualquer tipo de maldição poderia vir sobre a sua vida, porque ele tinha de Deus uma promessa interposta por juramento: abençoando te abençoarei. E a segunda, multiplicando te multiplicarei. Significa dizer que é impossível zerar o povo de Israel. Uma vez que saiu da boca de Deus que Israel deveria ser multiplicado e jamais reduzido. Então, mesmo qualquer tipo de extermínio, guerra ou qualquer tipo de perseguição não pode zerar a nação de Israel. Jamais, em hipótese alguma, porque senão contraria
essa promessa que Deus deixou para Israel, na qual é impossível que Deus minta. Então, este é o entendimento do capítulo 6 da carta aos Hebreus. E o apóstolo, ou o homem de Deus, né, na carta aos Hebreus, que é o autor anônimo da carta aos Hebreus, normalmente a gente se confunde e tenta aplicar essa carta ao apóstolo Paulo, mas o autor anônimo, né, da carta aos Hebreus, ele usa todo este conjunto de segurança espiritual que Deus deixou para a nação de Israel e ele aplica a nós, a igreja. Quando ele diz, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, temos como âncora da alma. A âncora, aquela peça gigantesca que o navio usa para firmar em uma posição e não ser removido pelas tempestades, pelas ondas, pelo vento. A âncora segura firme ali aonde está ancorado o navio. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que tudo isso que Deus fez com Israel, essa fidelidade, essa promessa imutável, essas promessas nas quais não podem ser mudadas, porque Deus não é o homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Isso nos dá uma segurança, uma certeza, uma garantia. E temos tudo isso como âncora da nossa alma, na qual Deus proporcionou também à igreja. Propósito de fidelidade para com a igreja, fidelidade para com aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Temos como âncora da alma. E agora muito mais, porque o nosso Senhor e precursor está como sumo sacerdote, assentado à destra da majestade nas alturas, intercedendo e rogando por nós. Então, queridos irmãos, para que por duas coisas imutáveis, abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Nos diz o texto, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, e guarde esta palavra neste dia. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Deus abençoe.